Graça e paz, povo de Deus. Paz Bom e graça. dia, boa tarde e boa noite. nós não sabemos que hora você está nos assistindo e nós estamos aí. aqui hoje porque aqui na ETEC, Pode. glória a Deus. Amém? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Sérgio Barros. Eu sou a Ju Salles. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Se você não assistiu o vídeo passado, corre lá assistir. Mas para você que assistiu, falei que nós estaríamos aqui com o doutor Gerson Muitana, hoje fazendo um pós-doutorado. Gerson, muito prazer te receber aqui. Seja bem-vindo a esse podcast. Obrigado, meu pastor. Obrigado pelo convite. É uma honra participar nesse podcast, né? Quando eu recebi o convite, falei, nossa, eu acho que, sei lá, não era para tanto, né? Então me sinto muito honrado em participar nesse dia e a gente vai poder conversar aqui no que for necessário, no que for possível. Obrigado. Maravilha, maravilha. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, né, com muita alegria, para tratar de um assunto muito importante. O Gerson, ele é doutor em psicologia, está fazendo agora um pós-doutorado e com especialização em desenvolvimento infantil, certo? Então, para nós começarmos, eu gostaria aqui de fazer a primeira pergunta e depois eu vou deixar para a Ju e eu vou remendando aqui no meio da conversa dos dois, certo? Mas a minha pergunta é o seguinte, eu anotei aqui, presta cá. O que caracteriza, Gerson, um desenvolvimento emocional saudável de uma criança? Não, antes disso, a pergunta que eu tenho é, a criança é considerada de que idade a qual idade? Então, se a gente for pensar na pergunta em termos de teorias de desenvolvimento, né, a gente vai encontrar que ao longo da história, vários pesquisadores aí foram dando muitas idades ou muitas etapas de desenvolvimento. Mas hoje em dia, entende-se que seja consensual que dos 0 até mais ou menos ali 5 anos, que é aquilo que a gente chama de primeira infância, né, seriam crianças, né, mas vão ter outras teorias que vão aumentar esse leque para, sei lá, até 8, 9 anos, enfim. Mas tratando-se mesmo de desenvolvimento infantil, criança, tá nessa faixa etária de 0 até os 5 anos. Certo. Será que no nosso assunto de hoje dá para a gente estender mais ou menos até que idade aí? Com certeza. A gente pode chegar até mais ou menos 9, 10 anos. Show de bola. É isso. Então pode falar. Não, que é chamada a fase infanto-juvenil, né? Certo. Então, ou seja, tá ali na criança, mas tá meio que tentando chegar na fase da pré-adolescência, então. Legal. Dentro disso, então, vou retomar a pergunta que eu estava fazendo no começo. O que caracteriza um desenvolvimento saudável de uma criança ou desse infanto juvenil e o que interrompe ou atrapalha esse desenvolvimento saudável emocional de uma criança nos nossos dias? Tá. O desenvolvimento ele é muito complexo, né? Ao falar do desenvolvimento, a gente vai envolver muitas áreas do desenvolvimento. Falando-se então de criança, a gente percebe essa complexidade quando, por exemplo, a gente tem um filho, um sobrinho, que, sei lá, que durante 3 meses praticamente fica deitada na cama, não faz praticamente nada, né? Mas que depois de 6, 7 meses você percebe que, nossa, essa criança que praticamente há 3 meses ela praticamente dormia, hoje já consegue tentar levantar, sentar e por aí. Certo. Então ele é muito complexo. Quando a gente fala de desenvolvimento emocional saudável, acaba sendo mais complexo ainda, né? Porque a gente pode entender que nessa fase, questões assim emocionais que a gente vê principalmente no adulto não estão necessariamente amadurecidas, né? Mas a gente vai entender que esse desenvolvimento emocional saudável seria aí um conjunto de capacidades que essa criança podia desenvolver para poder ter um ótimo relacionamento com o próximo, né? Aprender a gerir suas próprias emoções. A gente fala, emoções, a gente só consegue ver no adulto. Não, em criança também é possível entender, é possível compreender esse desenvolvimento emocional, né? Quando está precocemente
iniciando, né? Então, seria isso, a capacidade de entender os outros, conseguir ter um ótimo desenvolvimento emocional na presença dos outros, socializar-se, aprender a se frustrar. Criança precisa aprender a se frustrar. Então, ou seja, não aquilo que a gente vê muitas vezes hoje em dia, que a criança precisa ter tudo de mão beijada, tudo de bandeja. Não, a criança precisa aprender a se frustrar. Precisa fazer alguma atividade, uma brincadeira e não dar certo. Ela entender que, nossa, hoje não deu certo, mas amanhã talvez eu consiga acertar. Essa frustração faz parte desse processo que a gente chama de desenvolvimento emocional. E vai se interromper quando realmente essa criança não conseguir lidar com essas situações, né? Então, vivências, questões do próprio desenvolvimento da própria criança, a estruturação da própria família, isso tudo impacta. Acredito que a gente vai falar mais dessas coisas lá mais à frente. Mas seria isso, né? Então, a criança tem todo esse processo que seria saudável, mas quando existirem questões extras da própria criança, podem atrapalhar isso que é o desenvolvimento emocional. Show de bola. Então quer dizer que os pais tentarem colocar a criança numa estufa mais atrapalha do que ajuda, né? Com certeza. Com certeza. Você vê que a intenção, não necessariamente a boa intenção, é acompanhada de uma boa prática, né? Porque, por exemplo, tem que aprender a se frustrar. A nossa tendência, enquanto adultos, geralmente é... Nos mínimos detalhes, a gente acha que a gente está socorrendo a criança, super né? proteger. Isso me alegra. Alguma coisa, isso me frustrou... alegra. Que eu sou uma excelente ferramenta. Eu sou uma Jesus! excelente ferramenta na vida dos meus sobrinhos, que eu atormento a vida deles, né? E a Ju, ela fica brava comigo. Mas ela não... Você tá vendo? Ó, o profissional tá dizendo que a criança precisa se frustrar. Mas nós temos que deixar a criança se frustrar ou experimentar a frustração diante das coisas que acontecem com elas, não é mesmo? Isso. Não dá pra nós dar uma força? Mas... A gente frustra a criança? Não é você por nada. Se tiverem 3 crianças no ambiente, ele é a quarta. Eu atormento as minhas crianças. Ele é a quarta criança, não, né? Aí não. Ele gosta. A criança precisa passar por esse processo de experiência. Não de provocado, né? Não provocado, com certeza. Que interessante. Ai, meu Deus do céu. Mas... Faz parte, bom. É muito interessante, né? Bom, existem hábitos familiares ou educacionais que, embora comuns, podem favorecer o surgimento de síndromes ou distúrbios na criança? Com certeza. Com certeza. Quais seriam? Assim, vou voltar um pouquinho, introduzir um pouquinho de ciência aqui. Existe um psicólogo que se chamou Albert Bandura. Ele estudou essa questão social, né? Principalmente em crianças. Então, ele defende que a aprendizagem, ela é mais dessa linha de aprendizagem, como é que as crianças aprendem. Então, ele defende a ideia de que as crianças aprendem por meio de modelagem. Então, ou seja, modelo. Então, de que forma? Observando, imitando, copiando, né, de forma mais tradicional, o que os outros ou adultos vão fazer. Adultos ou pessoas mais próximas vão fazer. Então, quando a gente tem práticas ou alguns hábitos, né, da família que muitas vezes não são saudáveis para a criança, logicamente que essa criança pode aprender aqueles hábitos e prejudicarem aquilo que é o seu próprio desenvolvimento infantil. Então, com certeza, os pais, eu falo de pais, mas vamos ver que existem crianças que não moram necessariamente com pais, mas têm cuidadores ou parentes próximos, né? Então, eles precisam ser exemplo para que essa criança tenha ótimo desenvolvimento, porque ela cresce aprendendo como modelo os adultos, né? Então, com certeza. Certo. Ô Gerson, antigamente, não estou falando que não existia, se eu não me engano, até uma emissora de TV há muitos anos atrás fez uma novela tratando sobre o caso do autismo, mas não tinha com tanta força como nós temos hoje. Então, hoje é muita criança com autismo, TDAH, né, e tudo mais. E você acha que acrescentou, sempre existiu, só que isso não era assistido? Ou você acha que
hoje em dia realmente tem nascido muito mais crianças com TDAH. Depois eu vou até querer entrar um pouco numa síndrome aí. Eu não sei se o nome é síndrome, porque eu não sou profissional, tá? Então, não me julguem. Acaba ofendendo alguém, eu não sou profissional. Aí se não for síndrome, o Gerson pode explicar melhor, que é o tal de TOD. Mas antes da gente entrar no TOD, só para eu não esquecer... Transtorno. Você acha que hoje realmente nasce mais autista e crianças com TDAH ou qualquer outro transtorno, certo? Certo. E por quê? Tá. Assim, muitas linhas têm defendendo, né? Muitas linhas teóricas defendem essa questão de aumento de número de casos do autismo, principalmente, né? Que nos últimos anos tem se notado. Vamos 2 ou 3 linhas aqui para a gente entender. Primeiro, que essa questão do autismo passou a ser mais divulgado, a estar mais presente nos nossos dias por conta da mídia, né? Então, a informação, ela fez com que mais pessoas tivessem conscientização sobre o que é. Certo. Então, aquela criança que tinha características que a gente achava, é uma criança diferente há 10 anos ou há 15 anos atrás, muitas vezes as pessoas, por falta de informação, procuravam profissionais. Então, ficavam com a criança em casa, às vezes até escondiam, né, do convívio dos outros. Por quê? Porque era aquela criança que, sei lá, não brincava com as outras e ficava toda ela isolada. Então, os adultos preferiam até colocar ela em casa do que sair com ela. Então, ou seja, com base, agora nos últimos anos a gente teve mais informações em relação a isso. Então, é televisão, é jornal, são reportagens que passam quase diariamente falando de crianças, e então a conscientização aumentou, e aí também aumenta o nível de conhecimento das pessoas, e por isso as pessoas vão procurar ajuda. Então, os pais têm mais oportunidade ou têm mais chance de procurar ajuda porque já tem mais informações sobre o que é o que não é. Outra informação que acho pertinente, você acabou de falar, será que as crianças nascem mais agora, crianças com autismo? Por quê? Por questões médicas também. Antigamente, a tecnologia a nível de medicina não é o que a gente tem hoje. Antigamente, crianças que nasciam prematuras ou com baixo peso, praticamente não resistiam, né? Por conta da condição de nascer nessa situação. Hoje não. Hoje essas crianças têm um leque de tecnologia nos hospitais e faz com que essas crianças vivam, por exemplo, né? Então, antes essas morreriam por conta de falta de tecnologia, hoje não. E um dos fatores de risco que está em quase todos os transtornos que a gente vê é isso, né? Déficit a nível do sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Então, se uma criança prematura nasce, vamos lá, é considerado prematuro abaixo de 36 semanas, né? Então, se nasce abaixo de 36 semanas e de acordo com os estudos, o cérebro da criança vou trazer um termo, é sofisticado ou é aperfeiçoado nas últimas semanas de gestação, então isso quer dizer que a gente interrompeu o ótimo desenvolvimento do cérebro. Certo. Então, o que quer dizer? Essa criança pode viver com base na tecnologia, mas vai acabar tendo problemas ou déficits que não foram bem resolvidos por conta dessa interrupção que a gente fez do desenvolvimento. Então, a tecnologia também acaba respondendo um pouquinho essa questão, porque hoje em dia a gente tem mais tecnologia e por isso as crianças e a prematuridade é considerada hoje um dos fatores de risco para o autismo, né? Que representa quase 75% dos casos. Certo. Nossa. Eu não sei se a Ju quer fazer um comentário dentro desse assunto ou mudar de pergunta, eu só queria fazer mais uma pergunta dentro disso. Eu não sei se a sua área consegue identificar isso, mas existe algo que os pais façam que pode, no período de gestação, que pode provocar o nascimento de uma criança com algum desses aspectos? Que pode provocar? Talvez seja influenciar, né, no nascimento dessa criança. Talvez isso, legal. Enfim, hoje em dia, embora a tecnologia e a medicina tenha avançado muito, o que a gente consegue identificar durante a idade gestacional, né, da mãe principalmente, são exames que podem ajudar a identificar se tem alguma alteração ou não do desenvolvimento. Certo. Mas
questões relacionadas àquilo que a gente chama de fatores ambientais, ou seja, que não tem nada a ver com a própria criança, né, que são fatores externos à criança, isso sim. Então a gente fala sobre alcoolismo da mãe, evitar consumo dessa droga, né, ou dessas substâncias. Tem uma questão de idade gestacional também, que mulheres muito mais velhas têm propensão a terem crianças com o autismo, isso é científico. E muito nova, porque também hoje em dia, né, as meninas, em vez de estar brincando... Isso, muito nova. As crianças, as meninas, em vez de estar brincando de boneca, tá com barriga, né? Isso. Compromete o desenvolvimento. Enfim, a criança, a mãe, no caso, né, não está apta para receber a criança. Então, essas questões que eu falo de ambientais contribuem muito para que... contribuem como risco, né, para a criança nascer com esses problemas. Então, os pais podem ajudar nesse sentido. Show de bola. Obrigado. Bom, vamos para o próximo. Eu acho que as perguntas que eu tenho aqui, comentários para fazer, a gente vai discorrer mais para frente, né? Como a espiritualização de comportamentos infantis, como birra, ansiedade, né? Começou a sair do controle aqui. Menino, esse menino tá com... É quase que a... Deixa pra lá. É que minha cabeça começa a trabalhar e eu ia dar um exemplo também. Menino, tá com não sei o que no couro. Como que essa espiritualização de coisas, de comportamentos assim, que são infantis, ou que talvez tenham outro tipo de influência, pode atrasar um diagnóstico clínico necessário? Boa pergunta, né? Então, eu acho que precisa de um conhecimento, principalmente dos pais, sobre essas questões de desenvolvimento que a gente está aqui conversando, né? Hoje em dia se fala que não tem nenhum manual que ensina como deve se educar o filho e tal, mas algumas coisas realmente precisam de ser aprendidas pelos pais ou por, assim, cuidadores de crianças, para observar, né? Prestar atenção até que ponto um determinado tipo de comportamento realmente pode ser considerado problema, ou é algo natural ou algo normal da criança, né? Então, mas uma das coisas que a gente pega questões de criança e levar todas elas para o lado espiritual, isso vai impactar em não procurar ajuda necessária ou uma ajuda precoce nessa criança. Então, isso, ou seja, isso pode atrasar muito o próprio tratamento da criança e posteriormente. Então, se a gente espiritualiza demais, entende que só tem a ver com questões espirituais, a gente deixa de procurar um profissional quando necessariamente existe um determinado tipo de problemas, né? Então, isso atrasa no diagnóstico, atrasa no tratamento e prejudica a criança provavelmente futuramente, né? E nessa questão é interessante que ao menos né, preste atenção, um dos pais, no caso, porque eu acho que tem muita negação também, né, em torno de uma suspeita. Então, às vezes, é até melhor, emocionalmente para mim, espiritualizar a coisa, porque eu vejo uma oportunidade de reversão do que eu considerar que, poxa, meu filho acho que vai precisar de uma ajuda aqui, algum auxílio clínico em determinada situação, porque eu acho que tem alguma coisa que eu preciso investigar. Existe uma negação muito grande. Muito. Enfim, a gente, quando nasce um filho, a gente sonha com um filho ideal, né? Sonha com um filho ideal, que vai ser aquele que vai brincar com todo mundo, que vai ser um fofinho para todo mundo. Mas aí, quando nasce, depois a gente começa a perceber essas alterações na criança, isso traz um choque para os próprios pais, né? Então, às vezes, quando você aborda e fala, nossa, eu acho que tem alguma coisa nessa criança, às vezes tem essa negação que você falou, né? Negação porque, por um lado, também porque a gente vê que desestrutura muito a família quando tem uma criança com, sei lá, com algum transtorno, né? Então, a demanda, a rotina da família muda completamente, porque é uma criança que praticamente vai precisar de alguém para estar lá, para pegar para as terapias, para fazer atendimento. Hoje, sei lá, pegar na creche, ir para terapia, creche em casa. Então, é isso tudo, né? Então, muitas vezes a família não está preparada para encarar essa situação e às vezes acaba indo para o lado mais prático ou mais fácil de
colocar o problema, né? E deixar, não, vamos deixar que isso que seja espiritual, a gente tenta resolver daqui e para evitar que a gente tenha muita demanda com essa criança. E aconteceu. Eu achei interessante essa forma que você falou de colocar o problema, né? Porque verdadeiramente você não está lidando com ele, você não está resolvendo a situação. E acaba sendo um conforto ilusório, né? Porque você não quer o desconforto de lidar com determinada situação, mas você está lidando com ela. Isso. Porque, por exemplo, é difícil para buscar em determinado lugar ou levar para determinado lugar, mas é difícil lidar também com a consequência da falta de tratamento, levando e buscando desses determinados lugares. Demais. Então, tudo isso vai é uma ilusão de conforto, né? Se manter nesse lugar. Isso mesmo que você falou, é uma ilusão de conforto, vai se sentir acomodado naquela situação para evitar procurar ajuda, né? E o avanço da criança acaba sendo comprometido e é ruim para ela, né? Muito. E eu tô anotando aqui algumas perguntas, porque minha cabeça tá fervendo aqui, né? Pode perguntar. E aí tem várias. Eu fico aqui no celular toda hora, seja com a gente. Não, é muito legal. Aí, mas o que eu queria pegar esse gancho, Gerson, porque primeiro eu vou falar com quem tá em casa como um pastor. Isso. Né? Se o seu filho tem um problema espiritual, o que é espiritual a gente não trata com remédio. O que é espiritual, a gente trata com o que é espiritual. Paulo diz o seguinte: as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais em Deus. Né? Então, se seu filho tem um problema, esse menino aí tá com o espírito perturbando ele. Então, a gente ora e o espírito é obrigado a sair em nome de Jesus, porque no nome de Jesus, todos os demônios têm que se submeterem. Agora, se o caso é espiritual, né? Não é espiritual, a gente ora, a gente clama a Deus, a gente tá ali diante do que a Bíblia nos ensina e não resolve, pelo amor de Deus, senhor, seu pai, senhora, sua mãe, procure ajuda do seu filho, né? Então eu vou falar isso com conhecimento de causa. Quero até abrir um parênteses aqui, né, pra não... eu tenho um irmão autista. Acho que hoje meu irmão tem 12 anos. Acho que ele deve ter uns 12 anos, 12 ou 13, por aí. Você não sabe a idade do seu irmão? Eu não sei da minha mãe. Só pra avisar. E a minha já esqueci várias vezes. Então, né, tô livre dessa culpa aí. Mas o que acontece? O meu irmão, ele tinha muitas características de autismo. Quando ele tinha lá aproximadamente os seus 2 anos. E eu cheguei a procurar o meu pai e a esposa dele, né? Falei, o Arthur provavelmente tem autismo. E eles meio que não aceitaram e demoraram para procurar ali aquele médico, né, o especialista para tratar. Então hoje meu irmão tem 12 para 13 anos e ele não fala. Então o autismo dele já é um autismo mais grave, né? Tem níveis lá, né? Tem níveis e o dele já é um nível mais alto. Então ele não fala, ele fala muito pouco, ele fala não e mais nada, entende? Então, se é espiritual, você ora e resolve o problema. Se não resolver o problema com a oração, procure um médico, né? Procure um especialista, não procure opiniões. Porque a verdade é que muitas vezes a gente fica atrás de opiniões e não procura alguém que é profissional da área. Então, por exemplo, nosso propósito de trazer o doutor aqui é exatamente porque ele é especialista no assunto. Eu tenho uma opinião para dar. Entendeu? Então, e opinião é opinião. Opinião muda e vai e volta, né? O outro caso não. Então, só isso aqui. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas antes disso eu quero abrir um parênteses aqui para agradecer a Rádio TV DD. A Rádio TV DD permitiu que estivéssemos aqui gravando no estúdio deles e nós somos muito gratos. E nós queremos, nesse momento, pedir para que você que está nos assistindo se inscreva no canal da Rádio TV DD, se inscreva no Instagram, procure eles no TikTok, no Instagram, no Facebook, procure eles lá, adiciona, se inscreva, porque também tem muito conteúdo além do nosso que passa também. Além do nosso que passa, eles têm bastante conteúdo lá, fala sobre vários assuntos, tá certo? Deus abençoe e muito obrigado à Rádio TV DD. Isso aí, valeu! Pode seguir. Tá, ok, vamos para mais uma pergunta. Crianças com TDAH, a gente vai falar sobre sintomas mal interpretados como espirituais, né? Então, vamos continuar nesse assunto. Crianças com TDAH, autismo leve
ou ansiedade de separação, às vezes são vistas como rebeldes, sem domínio próprio, ou até como endemoniadas. Isso. Parece forte, né? Falar algo assim. Quais os riscos dessa leitura espiritual equivocada? Está mais ou menos atrelada à anterior, né? Isso que a gente já acabou falando, né? Então, realmente vai impactar muito como a criança vai ser acompanhada, e isso acaba prejudicando essa própria criança, né? Então, você coloca ali como uma causa demoníaca, então você deixa de procurar ajuda porque a causa é demoníaca. Então, esquece os especialistas, esquece que tem uma avaliação que realmente pode ajudar a criança. Então, acaba impactando nisso. E nós, sendo um podcast cristão, né? A gente tem falado aqui sobre essa coisa da gente viver verdadeiramente o cristianismo e como precisamos de discernimento, né? Demais. E às vezes é o que é o que separa do avanço, do progresso de determinada situação e nos mantém na linha de cá, né? Essa falta de discernimento que nós precisamos buscar no Senhor. Doutor, tira uma dúvida para mim. Nós falamos sobre a questão da atitude dos pais, né? Isso. Antes do nascimento da criança, no que pode ocasionar. Agora vamos tratar um outro ponto. Então, agora a criança já é nascida e está ali na sua idade mais tenra, ali, vamos assim dizer. E aí os pais brigam demais, discutem na frente da criança, vivem parecendo bicho. Né? Tem muitas casas que, infelizmente, as pessoas se comportam, parece que não tem cabeça, né? E os pais brigam, xingam, discutem, bate boca e causa aquele ambiente ruim. E aí nós temos crianças que estão crescendo, né? Então, qual tipo de dano pode causar numa criança? Nossa, piores possíveis. Um ambiente desse. Piores possíveis, assim. Como falei numa das perguntas aqui, tem questões relacionadas à própria criança. Quando uma criança está num ambiente desses, desestruturado, ambiente familiar que não é acolhedor para a criança, muitas vezes tendem a manifestar todos os problemas de ansiedade, depressão, problemas de pânico, problemas de relacionamento, socialização. Então, isso também está mais do que claro, né, em relação a questões de fatores ambientais que impactam na saúde mental da criança. Então, ambientes que não são saudáveis para a criança, de briga, até às vezes não porque tem uma influência direta. Pode ser que a criança tenha alguns sinais sutis de transtorno, por exemplo, que se ela estivesse num ambiente saudável, ela cresceria, em nenhum momento podiam se manifestar. Mas o fato de estar num ambiente que é propício ou que tem essa situação, isso surge como se fosse um gatilho, né? Vai aumentar aqueles que eram sinais mínimos ou leves, por exemplo, de um TDAH ou de um autismo, começam a se manifestar. Aí é uma criança que nunca teve problemas de leitura escrita, por exemplo, na escola. Ela estava com ótimo desenvolvimento, acompanhava bem as aulas, mas aí aconteceu aqueles episódios, aconteceram certas situações familiares, aí do nada há problema de atenção, do nada insônia. Então tudo isso vai propiciar ou vai fazer com que essa criança tenha diversos problemas, ansiedade, depressão, problemas de transtorno de personalidade até no adulto, se essas crianças não forem realmente acompanhadas. Então, então isso, até fazendo uma deixa aqui, né, ao conselho aos pais, né? A gente entende que realmente seja difícil cuidar dos nossos filhos, é uma demanda, é uma rotina muito grande, mas vamos crescer num ambiente saudável, porque esse ambiente favorável, saudável, um ambiente sem brigas, um ambiente estruturado, ajuda muito no desenvolvimento infantil dessa criança. Ou seja, se a gente quer ter no futuro crianças ou adolescentes, né, que realmente sejam úteis para a sociedade, a gente precisa evitar essas questões nos nossos lares e nas nossas famílias. Sabe que falar desse assunto, o coração chega, vai apertando, sabe? Imaginando situações. Eu acho que é interessante a gente pontuar que quando a gente traz esse biotipo de desestruturação familiar, a gente já vai para a máxima. A nossa cabeça já constrói aquela coisa assim,
nossa, é aquela família que é bem conturbada, que, né, que funciona muito mal, e que, tipo assim, tá cada um por si, e ninguém tá nem aí pra ninguém, e não necessariamente. Não necessariamente, é que falar, não necessariamente. A gente, às vezes, a gente não percebe porque é um costume nosso ser de determinada maneira. Isso. E é ruim. Manejo de certas famílias, você falou de maneira, já me lembrou isso. Manejo inadequado que a gente tem com as nossas crianças impacta também. Então, ou seja, a maneira de abordar a criança, a maneira de como você... Hoje em dia, nós temos muitas crenças, né, de muitas coisas sobre como é que é a vida, como é que a vida tem que ser levada na família, etc. Quando a gente tem um manejo inadequado sobre determinados assuntos, né, da nossa família principalmente, isso acaba impactando também nessa criança. Quando eu falo de manejo, eu vou falar, vou dar um exemplo simples, o brincar, que a criança precisa brincar. Tem pais que preferem que a criança fique deitada na cama, nossa, eu quero super proteger ela, porque, nossa, vai tomar um frio, ela não pode brincar no chão, porque senão vai ralar o joelho, porque senão... Não. Ela não pode viver, né? Ela não pode viver. Então, a criança, eu tenho uma professora que diz, o lugar da criança é no chão. Ela precisa ficar no chão, precisa explorar o ambiente. Então, esse manejo inadequado de super proteger, né, de não, porque ela, não... Isso pode acabar atrapalhando a criança. Então, quando a gente fala de lares desestruturados, a gente não pensa que onde todo dia a cadeira está voando para cima, que sei lá. Não, mesmo lares assim que a gente vê que, nossa, tem boa estrutura e tal, mas que a gente não tem um ótimo manejo dessa criança, isso pode impactar negativamente na criança. Posso fazer uma outra pergunta? Cabeluda essa. Não vai sair disso. Eu tenho algo para falar disso. Não vai sair disso. Assim, eu não ia falar de briga, ia falar de outro ponto, mas dentro do mesmo assunto de influência. Pode. Não, tá. Pais que às vezes cometem um deslize de terem relação sexual e num quarto onde a criança tá e às vezes acaba vendo ou ouvindo. Isso aí influencia ou não? Sim. Tem estudos mostrando que a gente aumenta ou acelera a sexualização das crianças com esse tipo de situações, né? Então, até assim, dormindo, né? É sempre bom fechar o quarto, né? Ou seja, que a criança não tenha nem um sonho de, sei lá, escutar alguma coisa que esteja acontecendo. Então, é muito Ó, a minha mãe, ela é coordenadora de escola. Isso. Então, essa história tá vindo de uma escola pública. Um aluno falou para a coleguinha dele, da escola, eu tô falando de criança de 5 anos, de 5 a 6 anos. Falou para a coleguinha abaixar a calça e ele foi dar um beijo na parte íntima da coleguinha. A professora entrou, endoidou, o que é isso? Ele falou, mas tem problema, porque eu vejo meu pai fazendo isso todo dia na minha mãe. Então, é um assunto muito sério, muito delicado, né? Muito sério e delicado. Então, porque você vai causar um problema no seu filho gigantesco e não é normal, não é natural, né? Por isso que o nome já é intimidade. Não é mesmo? É isso, Perdão, pode falar agora. Como? Pra onde eu olho pra pedir socorro? Daqui a pouco aparece alguém falando assim, olha, ele oprime ela, deixa falar, aparece alguma feminista. Eu faço minha pergunta? Eu tinha 2, mas eu tenho e eu não anotei. É que você vai tocando em alguns assuntos e a minha cabeça vai buscando as variáveis daquelas situações, né? Então, tipo assim, quando falou sobre o manejo com a criança que causa essa, enfim... E quando não é diretamente com a criança, mas a criança está presente no ambiente, entende? Tipo assim, eu posso não ter um manejo necessariamente ruim com ela, mas eu tenho um manejo ruim com você, que tá na frente dela todos os dias. Então, todo dia a minha lida com você é difícil. Com certeza, é na mesma linha, né, de raciocínio. Não precisa ser necessariamente não precisa ser necessariamente com a criança. Porque as pessoas se pegam nisso também, né? Mas eu trato meu filho tão bem, mas eu amo. Mas aí, por detrás disso... Outro. Aí não dá. É fogo, né, gente? É aquilo que eu falei, né, no começo. Tem aprendizagem por modelação, né, ou modelagem, né? Então você vai olhando, então vai aprendendo por imitação e por certas coisas. A maior probabilidade desses comportamentos serem repetidos na criança quando for adolescente, quando for adulto, é praticamente muito maior. Então, ou seja, pode ser um adulto que pode agredir
seu parceiro, a sua parceira, né? Então, essas questões, mesmo que a gente não trate diretamente com a criança, mas a criança presencia, né? Isso pode comprometer muito o desenvolvimento dessa criança. Acho que até o fator da sexualização precoce, né? A gente imagina o ambiente dentro de casa, por exemplo. Puxa, a criança viu ou a gente descuidou aqui. Mas e o externo também, né? Que nem é, tipo, necessariamente o que você provocou diretamente. A sua pessoa provocou com o seu marido ali, com a sua esposa ali. Mas o ambiente que você inseriu aquela criança, seja por meio de músicas que ela escuta, que a música é basicamente o sexo cantado hoje em dia, né? Ou conteúdos mesmo que você deixa lá, passando livremente na televisão. Sim. Enfim, hoje expõe de várias maneiras, com certeza, né? Hoje eu trabalho muito em escolas, né? Então a gente recebe muito relato de professores, né? Quando vão fazendo atividades com as crianças, sobre o que pode, o que não pode fazer. E os professores têm relatado muito isso, né? Que as crianças, não sei o que assistem ou veem lá em casa, mas a tendência deles é que reproduzem muito na escola, na sala de aulas, né? Então é um senta, sobe. Coisas que não trazem nenhum benefício para a criança, nem alguma coisa que aumenta. Eu já começo a lembrar, né? Porque então, os treinos não escutam sozinhos, então, né? Eles querem ou que seja, todos ouçam. mesmo que não seja algo assim que você, em termos de ação, que a criança observa, mas tem essas coisas. Hoje em dia tem questão de tela, de televisão, que praticamente está tudo exposto lá. Se os pais não têm controle para monitorar essas questões, acabam prejudicando muito. E fora quando eles não induzem a criança naquele meio, né? TikTok tá chapado de vídeos de criança dançando e com o movimento sexualizado mesmo, canções. Uns barulhos aí, né? A poluição do satanás, aquilo lá. Sabe que, cara, você quer ouvir? Ouça, mas você é responsável pela sua própria atitude, você é adulto. Isso. Né? Agora não, enfia a criança naqueles ambientes que, pelo amor de Deus. É verdade, é complicado. Ai, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos falar de síndromes e transtornos psicológicos, mais especificamente. Quais síndromes ou transtornos são mais frequentemente mal compreendidos em contextos religiosos? Consegue pontuar para nós? A gente fala de contexto religioso, pode abrir esse leque também para outros contextos. Né? Na verdade, a história dos transtornos já nos remetia a isso, né? Que antigamente criança ou adulto que era diferente, né? Que era considerado diferente, era excluído, então muita gente não entendia, enfim, não queria que aquela pessoa fizesse parte da sociedade, por aí. Hoje em dia a gente percebe que mesmo com muita informação, muitos estudos, ou mostrando que hoje em dia aquilo que a gente chamava de, sei lá, que a gente chamava de diferente, não queria perto, hoje é um TDAH, é um autismo, é uma esquizofrenia. Então hoje pelo menos tem essa nomenclatura que aproveita a diferenciar um pouquinho, né? Mas mesmo assim, ainda tem alguns lugares que realmente é difícil compreender, né, sobre esses transtornos. Então hoje a gente fala de um TOD, que o pastor aqui acabou falando, né, que muitas vezes não é compreendido. Então o TOD seria a criança que bagunça, faz coisas, e qual é o rótulo que muitas vezes tem? É desobediente, né, não obedece os adultos, sei lá. Tem o autismo, né, que hoje está muito na moda, né? E que é aquela criança que fica mais quietinha, né? Fica mais no seu cantinho, não quer se socializar com os outros, não conversa, muitas vezes, dependendo do grau. Então, essas aí vão ser chamadas de que, sei lá, antissocial, ou que não quer brincar, ou que não brinca com os outros, né? Porque prefere se isolar. Tem o TDAH, que é o cara que quando chega praticamente todo mundo sabe que ele é o TDAH, né? Que tá lá com uma atividade motora excessiva demais, porque pula para tudo, enfim, é aquela criança que é bagunceira, que todo mundo chama de bagunceira. Então, hoje em dia, a gente tem esses transtornos que tem no contexto tanto religioso, tanto nas nossas famílias, que às vezes as pessoas não compreendem, né? Então, vão chamando de certos nomes, mas que no final das contas, se a gente for observar com os critérios realmente
de diagnóstico, a gente consegue chegar à conclusão que podem ter alguns traços. Claro, a gente não pode chamar logo que tem um diagnóstico porque não se fez nenhuma avaliação, mas a gente compreende que tem alguns traços sobre esses transtornos, então do TOD, do autismo, do TDAH. A questão do TOD, para quem está nos assistindo, explica assim, de forma bem breve, o que seria o TOD. Então, o chamado transtorno opositor desafiador, né? É a criança que muitas vezes não escuta o adulto, né? É chamada de rebelde, né? Em muitos casos. Mas isso não é porque a criança realmente não quer escutar o adulto ou é rebelde de natureza. É por conta de alguma alteração neurológica que essa criança tem. Então, não é aquela rebeldia que a gente fala, faça alguma coisa, e a criança gira para você e fala, não vou fazer. Porque você percebe que não, isso aqui realmente é uma birra, sei lá, é um confronto. E às vezes não é nem comum na criança. Sim, né? não é muito comum, você começa a perceber. Isso. Nessas crianças com TOD, aí existe uma disfunção neurológica, claro, em áreas de controle dessa questão, que controlam essa questão de obediência, de autoridade, que tem uma autoridade que a gente precisa respeitar, coisas parecidas. Então, no TOD, o que acontece é isso, né? É uma alteração neurológica que leva a criança a manifestar-se desse jeito. E, claro, confunde-se com uma criança rebelde? Pode, porque isso praticamente vai mostrar mesmas atitudes. E a gente volta no começo. Então, precisa realmente fazer um acompanhamento para ver até que ponto é realmente uma alteração ou não. Pode. Você, como um profissional, você entende que algumas pessoas que carregam o título de profissionais, né? E quando eu digo isso é porque a realidade serve para tudo, para todos, né? Então o diploma não faz você um profissional. Ah, com certeza. Né? Então às vezes a pessoa tem um diploma, se formou naquilo, mas não é um profissional da área, né? A gente vê, bom, não vou ser processado agora, mas vamos dizer assim, você acredita que possa existir certo sensacionalismo em cima de algumas coisas? Não, demais. Por que eu digo? Tu apanhou do teu pai? Demais. Cara, eu também... vou contar minhas experiências aqui, né? Eu também apanhei. Eu não apanhei muito, né? Eu não apanhei muito. Eu nunca dei muito trabalho para meus pais e minha mãe, né? Então não fui de apanhar muito. Você apanhou? Eu não tinha pai presente. Ah, mas a mãe? Não, minha mãe... Na verdade, lá em casa era um grande jogo ali, sabe? Eu sou a mais nova, sou a caçula, então eu era a protegida, ao mesmo tempo que eu era levada pra fogueira. Porque aí meus irmãos ficavam, minha irmã principalmente, quando ela ficava muito brava comigo, ia pra minha mãe, a senhora também não chama a atenção dessa menina, e blá, 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 blá. E quando minha mãe se enchia de fúria por causa das queixas dela e ia me chamar a atenção, ela, pra que fazer isso com a menina? E aí eu ficava nesse joguete. Você vê, né? Eu tive uma infância, graças a Deus, muito boa. Mas eu apanhei. Eu não apanhei muito, mas... né? E aí, o que acontece hoje... você acha que existe situações que o pai tem que corrigir batendo... não espancando, não tô falando de espancar. Tô falando de você dar uma chinelada no traseiro da criança. Ou não. Essa não é a melhor saída nunca. Ou a polêmica aqui. Ele quer ser processado e ele quer te induzir ao processo também. Por isso eu falei, ó, a polêmica. Não, é porque assim, você entende, né? Tipo assim... Episódio viraliza. Quando a gente... Ó o corte. Porque quando a gente entra nesses assuntos, o que a gente... A gente abre um comentário na internet. Eu apanhei, nunca virei vagabundo, nunca virei ladrão, e a prova disso é você. Né? Você falou que apanhou muito do seu pai e hoje você é um doutor em psicologia. Isso. Né? E eu apanhei... Isso! Eu apanhei também, não apanhei muito, mas apanhei e não virei bandido também. Então, mas isso é uma coisa. Eu apanhei... Você não virou bandido, você virou pastor, cara. Olha o que Deus faz com a gente. Eu era só um adolescente tomando uma pizza. Então, vejamos. A criança hoje... como é que eu posso dizer? Resumindo, apanha, tem outros meios, é errado corrigir, às vezes dando uma chinelada ou não, causa problema ou educa. E será que a falta disso não causa problema também? Cara, essa é uma pergunta que... Pensa bem, se for te dar processo, não precisa responder. Não, eu vou responder de acordo com aquilo que eu acredito.
tá? Com base nessas questões que eu falei, né, de conhecimento sobre desenvolvimento infantil e tal, eu vou responder com base nisso. Ok. Mas, assim, hoje em dia, essas técnicas ou essa forma de educar... A técnica. Os nossos pais treinaram bastante. Que funcionaram muito, com certeza. E, como você falou, né? A gente está aqui, não entende? E estamos aqui muito bem, graças a Deus. Mas a gente apanhou. Mas funcionavam naquela época, né? Então, hoje em dia percebe-se que por conta de muitas outras situações, então tem questões de leis até, de direitos da própria criança e do adolescente, às vezes não nos deixam margem para essas situações, né? Entendi. Então, hoje em dia, entende-se que criança é criança, né? Criança é criança. E quando a criança realmente tem uma autoridade dos pais para o educar, ela vai obedecer. Ela vai obedecer, vai seguir os princípios sem necessariamente... Chamar na chinela. Chamar na chinela, sei lá, no pau, enfim, no que for necessário. Sem usar desses outros, né, objetos para educar. Havaianas. Então, eu acho que... Toda mãe já usou. Acredito que sim. Eu não defendo essa linha, né, do bater para educar ou para corrigir ou para, sei lá. Eu acho que só com uma forma de você falar com a criança, seja de forma muito brava ou sei lá, isso faz com que ela interiorize aquilo como se estivesse fazendo algo ruim e que ela precisa deixar. E eu defendo essa linha. Agora, se tem outros que defendem outras formas, eu... Certo. Não, muito El obrigado. mundo está caminhando e nós vamos a seguir também. Meus irmãos, eu vou deixar a Ju aqui. Vou deixar não, ela vai fazer, né? Não. Ela vai fazer aqui a última pergunta pro doutor, porque infelizmente o nosso horário já está dando. Nós temos 5 minutos para encerrar e eu vou deixar ela fazer a última pergunta. A gente pode fazer a parte 2 também, né? Com certeza. Tem coisa que eu queria falar, queria trazer. 5 minutos. Tá. 59. Vamos lá. 58. A fé pode ajudar na recuperação de uma criança com um transtorno emocional? De que forma saudável ela pode ser integrada ao processo terapêutico? Bom, quando a gente fala de fé, muitas vezes me levando para o lado da psico e tal, eu vou entender que é uma forma de você acreditar em algo e acreditar que, sei lá, alguma coisa vai dar certo, ou enfim. Levando a fé ou trazendo para o lado da terapia, né? Muitas vezes a psicologia usa desse tipo de instrumentos ou de técnicas, não necessariamente chamando de fé, né? Mas com outros nomes, mas trazendo o quê? Encorajando a pessoa ou fortalecendo o indivíduo que está passando por determinadas situações, ou a continuar ou a desviar de certos caminhos, por exemplo. Então, em psicoterapia, né, utiliza-se isso muito. Você é forte, acredita no teu potencial, isso vai dar certo. O que isso ajuda? Muitas vezes aqueles indivíduos que se encontram, sei lá, em depressão, tristes por determinadas coisas, quando você usa esse tipo de fortalecimento emocional ou cognitivo, isso vai ajudando a essa pessoa a se erguer. Então, talvez a fé seja usada muito nesse sentido, né? No fortalecimento, na coesão, na forma de você encarar o mundo de uma forma diferente e de ir para cima, né? Fazendo as coisas. Isso vai ajudar muito o indivíduo a se sentir valorizado e encarar as dificuldades que tem do dia a dia. Show de bola. Eu queria pedir para você, primeiro me corrige se a informação que eu tive estiver errada. Tá. Eu ouvi que os 1000 primeiros dias do indivíduo são determinantes assim para muita coisa. Então, da gestação até os 2 anos mais ou menos de idade como dizem, é o puro suco da influência de muita coisa, né? Nesse sentido emocional da criança. Então, o que você diria... É verdade isso? Com certeza, com certeza. O que você diria... Porque a gente vê bebê
diz que bebê pode desenvolver depressão, né? Ou começar um processo de depressão, ansiedade, que possa se manifestar mais no decorrer dos anos ou da sua adolescência, enfim, mas com base em traumas vividos, porque eles absorvem, eles fazem essa gestão da emoção de uma determinada maneira, mesmo que eles não consigam raciocinar sobre, Com né? certeza. Eles Isso. sentem. Isso. Experiências que a criança vai ter nesses 1000 dias, né? Também alguns vão falar, não, só no primeiro ano ou no segundo ano, enfim. Mas o que existe é que no começo do desenvolvimento, né, principalmente 0 até os 2 anos que foi pontuado aqui, o desenvolvimento da criança é muito importante. Alguns estudiosos chamam de parte do desenvolvimento crítico, ou seja, crítico na medida de não de criticar, né? Na medida de ser fundamental, de ser importante para delicado para a criança. Por quê? Tem uma coisa que acontece que se chama neuroplasticidade, né? Que acontece em todas as idades, mas na idade infantil ou nesses primeiros anos, ela tá mais presente no cérebro da criança, que é aquela capacidade da criança absorver certas informações do meio externo, né, e que puderem guiar essa criança. A gente vê isso muito simples na facilidade que a criança tem em aprender segunda língua, em aprender determinadas coisas. Não que o adulto não consiga, mas aí leva certo tempo, mas a criança tem mais facilidade para isso. Então, o cérebro da criança absorve muitas informações que são, digamos, importantes, né, para a criança, e isso ajuda no seu próprio crescimento. Então, se tem experiências traumáticas nessa fase do desenvolvimento, isso pode prejudicar a criança na fase adulta, em ser um adolescente e por aí vai. E, por outro lado, também o contrário, né? Então, se tiver boas experiências, ter um ambiente saudável, isso ajuda muito a criança a se desenvolver de forma saudável também até nas outras fases. Então, tem estudos que vão mostrar até a relação do ótimo desenvolvimento infantil com desenvolvimento acadêmico. Crianças que tiveram ótimo desenvolvimento se deram muito bem lá na frente, e crianças que não tiveram são as que, sei lá, estão presas nas cadeias, enfim. Então o pessoal vai fazendo sempre essa relação, né, sobre o desenvolvimento infantil e questões futuras da criança. Pode falar? Não, eu estou ouvindo aqui. Não, então, só para reforçar, é importantíssimo essa fase de desenvolvimento. E quando a gente fala de traumas, não pode não ser diretamente ligada à criança. Sim, com certeza. Sim, o ambiente, o que acontece. Até em termos de terapias, né, ou seja, terapias funcionam melhor e adequadamente na primeira infância do que se forem deixadas para as outras idades. Então, por isso o pessoal fala muito do intervenção precoce ou identificação precoce, ou seja, se a gente conseguir identificar questões alteradas ou características que são diferentes na criança bem no começo, e a gente entrar com o tratamento, ela tem melhores chances de recuperação do que se a gente deixar para as outras fases. Então, é uma fase fundamental. Tem estudos que até, eu esqueci, foi o Nobel de que ano, mas ganhou um prêmio Nobel de Economia até. Esse autor defende que nessa fase, ou seja, ele fez um estudo e verificou que até tem ganhos econômicos, né, para a sociedade, quando a gente atende bem as crianças nessa fase da vida. Ou seja, isso pode repercutir até em ganhos econômicos futuramente, né? Então, ele vai defender que o investimento nessa fase da primeira infância vai trazer benefícios, porque quando a gente investe na saúde da criança, no atendimento da criança, no acompanhamento, esses adultos podem ser futuros deputados, futuros professores que vão trazer lucros mais do que a gente investiu. Então é muito interessante. É um leque que vai se abrindo, vai se abrindo em muitas áreas. Vamos fazer a parte 2, tá, gente? Com certeza. Pessoal, infelizmente deu o nosso horário, né? Gostaria aqui de agradecer o Dr. Gerson Muitana. Prazer estar aqui contigo, Gerson. Quero que essa data se repita aí, né? Essa data não, esse momento se repita, né? É hábito de pastor, se repita muitas vezes, né? Então deixa aí o seu parecer, quem quiser te achar, onde acha, para nós encerrarmos. Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? E agradecer também a você que esteve aí com a gente. Meu Insta é o Muitana G, então dá
@muitanag, vocês conseguem me encontrar. E estou por aqui. Podem me convidar também para podcasts. Eu trabalho muito em escolas, né? Se vocês estão me assistindo aí, precisarem de palestras relacionadas ao desenvolvimento infantil, principalmente, eu estou aqui no que for necessário para ajudar. E obrigado. Até a próxima. É isso aí. Pessoal, mais uma vez um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Gerson.